dia, galera, vamos para mais um vídeo do nosso canal Matemáticas com Naldo Soares. Vamos lá, temos muito assunto para falar hoje vamos falar sobre números inteiros e você é o nosso convidado a participar dessa aula, ok? Então vai lá, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like lá e divulga o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever também, ok? O assunto de hoje nós vamos falar sobre números inteiros. Temos um vídeo lá explicando a origem e hoje vamos falar sobre os símbolos, elementos, os números inteiros na reta numérica. Vamos falar também sobre números inteiros opostos e simétricos, módulo de um número inteiro ou valor absoluto e vamos comparar os números inteiros para saber quem é o maior e quem é o menor, certo? Então vamos iniciar aqui falando sobre o símbolo. O símbolo dos números inteiros é semelhante à letra Z. Então, ele é inspirado nessa letra Z. Esse aqui é o símbolo dos números inteiros. Então, onde você encontrar esse símbolo aqui, você já vai estar ciente que ele representa o conjunto dos números inteiros. E tem a variação dos subconjuntos. Então, se eu tenho esse símbolo aqui com sinalzinho de mais, eu estou falando dos inteiros positivos. Se eu tenho esse sinalzinho aqui com sinalzinho de menos do lado, eu estou falando de inteiros negativos. Se ele vem com um asteriscozinho em cima, seja positivo ou negativo, ou sem um sinal embaixo, eu estou excluindo o zero do conjunto. Então eu estou falando de números inteiros não nulos, porque o zero é considerado um número nulo no conjunto. Próximo ponto, vamos falar sobre os elementos do conjunto. Os elementos do conjunto. Ele inicia ou da direita ou da esquerda, sempre iniciando com as reticências, porque as reticências indicam que o conjunto continua, então ele é infinito para os dois lados. Aí eu escolho um número negativo. Aqui a gente vai seguir a ideia de ordem decrescente dos números naturais. Então, teoricamente, seria do maior para o menor. Então, por exemplo, vou começar com menos 4. E aí, eu venho para o menos 3. Depois, menos 2. Menos 1. Claro que aqui continua, né? Teria menos 5, menos 6, menos 7. Aí chego no zero. O zero, ele é um elemento nulo e ele fica no centro do conjunto. É a partir dele que tem a origem os negativos e os positivos. A gente vai ver isso quando analisarmos a reta numérica. Depois do zero vem os positivos, mais 1, mais 2. Uma observação, do lado positivo, não é obrigatório colocar o sinal de mais. O sinal de mais acaba sendo opcional. Já o sinal de menos, no negativo, é obrigatório. E aí, mais 3, mais 4, e aí sucessivamente até o infinito. E os elementos do conjunto do número inteiro. Aí se eu peço inteiros positivos, eu pego daqui, ó, indo para o lado direito, do zero para o lado direito. Se pede inteiros positivos não nulo, eu vou pegar a partir do 1 e vou excluir o zero. Se está pedindo inteiros negativos, pego do zero para a esquerda. Se pede inteiros negativos não nulo, eu vou pegar a partir do menos 1
para a esquerda. Se pede inteiros não nulos apenas, eu pego todos, negativos e positivos, exceto o zero. Então, eu vou pegar os negativos para colocar no conjunto, pego os positivos e coloco no conjunto. Apenas não colocarei o zero no conjunto, porque a setinha aqui, ó, o asterisco, pede inteiros não nulos, e o zero acaba sendo um número nulo. Tratando agora da reta numérica, aqui ó, os números inteiros na reta numérica. Como disse, ó, a origem do conjunto, de onde flui o conjunto é o zero. E aí para a esquerda vai ter negativos. Para a direita vai ser os positivos. A gente vai ver na sequência do assunto que esse tracinho aqui, ó, onde vai ficar os números, essa distância de um tracinho para o outro é chamado de módulo. É onde surge o valor absoluto de um número inteiro. Então, depois do zero, para a direita, os positivos. E aqui a setinha no final indica que continua o conjunto. Depois do zero para a esquerda, os negativos. Também a setinha indica que vai para o infinito. Então aqui eu tenho minha sequência de números inteiros. À direita do zero, os positivos. À esquerda do zero, o negativo. O zero fica no centro, porque ele é aquele que nós chamamos de neutro, ou número inteiro nulo. Prosseguindo aqui no assunto, vamos falar de inteiros opostos. O número inteiro é oposto se ele ocupar a mesma posição, se dois números ocupam a mesma posição na reta numérica, porém em lados opostos, com relação ao zero. Então tudo funciona a partir do zero. Então eu tenho aqui, ó, marco 3 tracinhos aqui e tenho menos 3 aqui. O oposto de menos 3 vai estar 3 módulos à direita, porque o menos 3 está 3 módulos à esquerda. O lado oposto da esquerda é a direita. Então, ó, 1, 2, 3 módulos, e aqui eu tenho o oposto de menos 3, que é mais 3. Então, ó, eu tenho mais 1 aqui. O mais 1 está a distância de um módulo do zero. O oposto dele vai estar também a distância de um módulo de do zero, porém no sentido contrário. Então, enquanto aqui está para a direita, o oposto dele vai estar para a esquerda. Então, eu não posso dizer que o oposto de mais 1 é menos 2, porque do zero para o mais 1 eu tenho um módulo. Do zero para o menos 2 eu vou ter dois módulos, então não são opostos. Então, em resumo, os números inteiros opostos está relacionado ao sinal que acompanha. Então eu vou olhar o sinal, aqui eu tenho menos 4. O oposto de menos 4 vai ser mais 4. Então tem que ter o mesmo algarismo com o sinal trocado. Então se está negativo, o oposto positivo. Em resumo é assim que funciona. Então se eu tenho mais 18, o oposto de mais 18 vai ser menos 18. Lembrando que o número positivo pode aparecer sem o sinal. Então se eu tenho, ó, menos 9, o oposto vai ser, também pode ser 9, que é a mesma coisa de mais 9, certo? Próximo ponto, o módulo. Já estávamos tratando aqui sobre ele. Então, o módulo ele aparece na reta numérica também, e é a distância
em casas do meu número para o zero. Então, essa é a questão do módulo. Então, se eu tenho aqui, ó, menos 3. Quantas casas tem de distância do menos 3 para o zero? Eu tenho 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. Em resumo, a questão do módulo está relacionado ao número inteiro sem um sinal. Então, toda vez que solicitar o módulo de um número, você tira o sinal dele. Exemplo, eu quero o módulo de mais 15. O módulo de mais 15 vai ser 15, o número inteiro sem o sinal. Outro exemplo, eu quero o módulo de menos 12. O módulo de menos 12 é 12. Então, só excluo o sinal do número. Mas o conceito é aqui, ó. É a distância do meu número em casas para o zero. Comparando números inteiros, eu posso comparar dois números inteiros positivos, dois números inteiros negativos e um número positivo com um número negativo. Quando eu comparo dois positivos, quem tem o maior módulo é o maior número. Quando eu comparo dois inteiros negativos, quem tem o menor módulo, que é o maior número. E quando eu comparo positivos e negativos, o positivo é sempre maior. Então, ó, vou dar alguns exemplos aqui. Então, ó, estou comparando dois inteiros positivos. Aí eu vou olhar sem contar com o sinal. Sem contar com o sinal aqui, os dois são positivos, então o 8 é maior que 5.